Fala aí, galera, tranquilidade? Então tá, galera, é o seguinte, Jair Bolsonaro, nosso presidente da República, mandou um projeto de lei ali para o Congresso que vai ser votado, né? Então é só uma assinatura que ele pretende criar essa lei, mas para essa lei ser criada efetivamente tem que passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, criando a chamada BR do Mar. Na verdade, sim, criando entre aspas, né? O que ele quer fazer é incentivar um tipo de transporte conhecido como cabotagem. Quer saber o que é isso? Quer saber se é bom, se é ruim, etc? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês. Tamo junto? Se inscreve, hein? Dá um like, tá bom? Galera, é o seguinte, vamos lá, seguinte. Quando a gente fala do transporte brasileiro, né, a matriz de transporte do Brasil, ela é uma matriz de transporte totalmente capenga em alguns setores, por quê? Porque a definição da nossa matriz de transporte, ela vem lá da década de 50 com Juscelino Kubitschek, quando ele, não pensando na questão estratégica brasileira, mas sim pensando em atrair automobilísticas para o nonosso país, encheu o país de rodovias. E não que rodovia seja ruim, tá? Na verdade, rodovia é excelente, desde que seja transporte a curtas distâncias. O problema do Brasil é que a gente faz todo tipo de transporte por meio de rodovias, todo assim, entre aspas, né? A nossa matriz de transporte, ela predomina as rodovias. E se a gente for pensar num país que é continental como o Brasil, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mais de 5 mil quilômetros de latitude e 5 mil quilômetros de longitude, é um absurdo que os transportes sejam feitos dessa maneira. Porque você gasta muito combustível para transportar pouquíssima carga, cabe o quê? Sei lá, 2, 3 containers ali no máximo, e a manutenção das rodovias é muito grande. Ainda mais pensando num país como o Brasil, que é um país que chove demais. A gente tem muito intemperismo, as estradas completamente esburacadas, e isso faz com que a gente tenha uma média de velocidade nas nossas rodovias em torno de 22 km por hora. Quem já foi ou tem parente conhecido que é caminhoneiro pode até falar com muito mais propriedade do que eu, né? Saber o que eu estou falando aqui. Fato é, então, que a gente precisa de uma revolução. E essa revolução, ela passa não por investir só em um tipo de transporte, mas sim em vários modais. Porque o melhor modal que existe, ou seja, o melhor tipo de transporte, é a intermodalidade. Então a gente tem que fazer um pouco por meio de avião, um pouco por meio de ferrovia, um pouco por meio de hidrovias, um pouco por meio de rodovia também, não pode desprezar as rodovias. A intermodalidade é o melhor. Mas pensando nessa intermodalidade, tem um tipo de transporte que é o que o Bolsonaro pretende incentivar aqui no Brasil, que é a chamada cabotagem. Para o Brasil, esse sistema é excelente. O que seria a cabotagem? A cabotagem é quando você utiliza os nossos portos, ou seja, o nosso litoral, não para transporte para o exterior. Então, sei lá, eu pego o quadrilátero ferrífero, exporto o ferro, vou até o porto de Tubarão e exporto para a China. Não é isso, tá? O porto sendo utilizado para mercado interno. Então eu pego o porto, por exemplo, de Pecém no Nordeste e trago aqui para o Porto de Santos em São Paulo, percebe? Professor, isso é bom? Cara, de verdade, é sensacional. Os navios, eles conseguem transportar uma carga gigantesca, gastando proporcionalmente pouco combustível. Tá certo que às vezes pode demorar um pouquinho mais, claro. Para vocês terem uma noção, o Paulo Guedes até mandou ontem, né, se não me engano, numa entrevista aí recente, que os custos de transporte fazem com que a gente produza o ferro para transportar, para transformar em aço e depois vender para o mercado consumidor, isso aumenta 40% o preço do produto final. Ou seja, um dos gargalos econômicos que a gente tem da nossa economia é justamente a questão da matriz de transporte, muito concentrado no meio de rodovias e pouquíssimas ferrovias. Então a cabotagem, ou a BR do Mar, como foi apelidado, pretende aumentar em até 40% os gastos nesse setor, os gastos de investimento em cabotagem. Professor, tem uma dúvida. Por que a gente não investia nisso antes? Se a gente for pensar o Brasil, ele é um país que está majoritariamente concentrado no litoral. É só você pegar as principais capitais brasileiras, só pegar a densidade demográfica que existe no Brasil. A densidade demográfica é muito mais concentrada no litoral. Poxa, vou investir um monte de porto, a população já está concentrada ali mesmo, a gente faz um transporte pelo litoral. Galera, de verdade, isso seria ótimo, se não tivesse alguns probleminhas. Primeiro problema, por que não foi feita a cabotagem antes? Primeiro problema é que é a questão da própria infraestrutura. A gente sabe que os portos brasileiros eles são extremamente deficitários. O Porto de Santos, por exemplo, que é o porto do Brasil que mais movimenta capitais, eu falo com mais propriedade porque eu já visitei algumas vezes, a rua de acesso que você tem parece uma rua, sei lá, de uma rua sem saída, sabe? Tudo cheio de paralelepípedo, estreitinho. Às vezes um navio, uma produção de soja, por exemplo, feita lá no Mato Grosso, para chegar até o Sudeste, já encarece bastante o custo, porque o transporte é péssimo, né? Muito capenga, tal, falta infraestrutura, falta manutenção, e até conseguir embarcar num porto demora de 7 a 8 dias.
Isso porque a gente só utiliza para mercado externo. Imagina se a gente começar a utilizar a cabotagem e fazer com que o transporte para o mercado interno também seja feito por meio dos portos. Isso vai sobrecarregar, isso pode prejudicar as nossas exportações. Então, claro, é uma boa proposta ali do governo Bolsonaro, galera, com toda certeza, tá? A cabotagem é uma das soluções para a matriz de transporte brasileira, mas ela não pode vir, primeiro, sem uma redução da burocratização. A gente sabe que um desses tempos muito tempo, né, que existe para conseguir fazer a embarcação, para conseguir fazer o produto entrar no barco, no navio e finalmente ser exportado, é justamente a questão burocrática, a questão alfandegária. Tanto que foram criados no passado recente chamados portos secos. Ou seja, toda essa parte burocrática, para meio que se livrar, sair um pouco do porto, é feito numa cidade um pouco mais interiorana, percebe? Mas tem a questão burocrática, tem a questão da logística, então tem que fazer um investimento pesado, que eu não sei se o governo federal tem essa capacidade, pelo menos a curto prazo, mas assim, é um investimento necessário e que a médio e longo prazo tende a trazer muitos benefícios para o governo brasileiro e para a população brasileira, né? Economia significa rodar, significa criação de emprego, dinamização, atração de investimentos e aproveitar o potencial gigantesco que o Brasil tem de mercado consumidor, de mão de obra, de recursos naturais que a gente tem, que são gigantescos. Um dos gargalos que atrapalham é justamente a questão de transporte. Beleza, galera? Deu para entender? E aí, você é a favor então dessa cabotagem? Aliás, melhor, você acha que vai dar certo essa proposta da BR do Mar proposta pelo Bolsonaro? Deixa aí nos comentários sim ou não, quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que vai ser só mais um fracasso dentre outros que já aconteceram na história do Brasil? Ou se vocês acham que vai pra frente? Belezinha? Galera, espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiram de novo, né? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau!